Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Retrato de Jampa. Muito prazer, meu nome é Vitor e estamos aqui no bairro do Varadouro, bem próximo da Ponte do Baralho, né? Ponte do Rio Sanhaó, como alguns conhecem, né? Já próximo aqui da Rua da República. Bom, possivelmente você no dia a dia, né? Aqui por João Pessoa e em outras cidades também já deve ter percebido o crescente número de veículos, né? Que vai circulando pelas vias da cidade. Pois bem, segundo alguns dados do Detran Paraíba, né, que foi inclusive, conseguimos extrair essas informações através de uma publicação no jornal União, entre 2003 a janeiro de 2023, houve um acréscimo de mais de 300%, aliás, de veículos aqui na Paraíba. E é sobre isso que a gente vem falar hoje, né, nesse vídeo. Inclusive a gente trouxe alguns impressos do jornal O Norte, como vocês podem ver aqui. Um é de 1908 e o outro é de 1957. Pois justamente a gente vai falar sobre os automóveis, né, na sua fase inicial aqui na Paraíba. Pois bem, segundo o livro História da Paraíba e Sua Capital, né, que inclusive eu acabei deixando no carro, que está do outro lado da pista, o primeiro automóvel aqui a circular em João Pessoa foi um Bayard, né, de fabricação francesa, do empresário Francisco Vergara, né? Ele que era comerciante de um importante comércio aqui na cidade de João Pessoa, né? E aí comprou este veículo. E por que a gente está gravando justamente aqui, ó, nessa região, né? Vamos um pouco mais para cá. E porque a gente está gravando nessa região próximo da Ponte do Sanhaó, até próximo da estação de trem. Porque justamente nessa localidade aconteceram os dois primeiros acidentes, né? Segundo as fontes que pesquisamos aqui na capital paraibana. Antes de falar sobre esses acidentes, vamos voltar um pouco na história. Nessa publicação aqui do jornal O Norte, de 1957, inclusive vocês vão ver, né, o digital na tela, mas vocês podem observar que tem algumas sinalizações verdes, que é justamente os termos que pesquisamos, né, para encontrar essas informações. Em 1870 apareceu em terras paraibanas o primeiro automóvel, mas aí esses automóveis são aqueles, né, puxados por animais, né, trazido pelo português Braga, um negociante rico, e o segundo que aqui rodou veio com o Padre Galvão. Esse Padre Galvão, ele foi presidente da província 2 vezes, aqui da Paraíba, né? Não lembro exatamente agora os anos, né, em que ele foi o presidente da província, mas vai aparecer na tela aí para vocês, né? A gente conseguiu essas informações através da pesquisa que fizemos. As primeiras estradas, digamos assim, eram estradas que os próprios moradores abriam, né? Inclusive tem citando nessa matéria aqui de 57 que os ingleses, né, da estrada Ferro Carril, né, que é justamente a empresa que cuidava daqui, né, da estação de trem, enfim, trouxeram um veículo, uma caleche, para oferecerem ao Barão do Abiaí, né, e acabou que ele comprou, mas quando ele faleceu, né, o vice-presidente da província da Paraíba, Valfredo Leal, acabou adquirindo, né, para o governo da Paraíba. Em 1909, né, ali final de 1908 para o início de 1909, é quando chega esse veículo aqui na capital, na cidade de Santa Rita, inclusive, né, porque o Francisco Vergara, ele morava em Santa Rita, e aí no livro do História da Paraíba e Sua Capital, né, vocês vão ver a página na tela, ele fala que o primeiro trecho que esse veículo circulou ali em João Pessoa foi entre a Rua Direita, aliás, entre a Rua Nova, né, que atualmente é a General Osório, com a Rua Direita, que era a Duque de Caxias, né? Então, naquele entorno ali da Biblioteca Pública, do Shopping Popular Terceirão, enfim. Então, é interessante a gente pensar aí, porque, ó, a gente tá do lado aqui da Avenida Sanhaó, então a todo momento vocês vão ver ao longo do vídeo que há veículos passando para lá e para cá, né? Inclusive, mostra ali, Davi. Lá do outro lado a gente vê que tem o viaduto, né? E lá no fundo temos o cemitério, aliás, o cemitério, Boa Sentença, né? Como também a empresa, a antiga fábrica de cimento, né? Que já está desativada, que inclusive vai virar
até um novo bairro, né? Eu acho que é Nova Paraíba, se não estiver enganado. Bom, e aí é interessante a gente pensar isso porque a gente, né, no dia a dia a gente pega ônibus, pega moto, pega carro, caminhão, enfim, e às vezes a gente não para pensar, né, tipo, quando foi que começou toda essa história? Então aí a gente tá trazendo, inclusive vocês viram aí, né, e vai aparecer novamente o modelo do carro, né, um Bayard. A gente chega na parte do acidente, né, dos dois acidentes, que aí foi o seguinte, não sei se vai estar pegando, mas lá na frente, pra cá, ó, a gente tá exatamente, a gente tá como é que eu posso dizer, nos trilhos do trem. Lá na frente, ó, tem até uma locomotiva lá dentro da estação do Varadouro. Então nesse trecho dali da estação até aqui a Ponte do Sanhauá aconteceram dois acidentes que, assim, historicamente são interessantes porque eles contam os, né, segundo as pesquisas que fizeram, os dois primeiros acidentes aqui né, registrados aqui na capital paraibana. Acredito que também pela Paraíba, né, já que foi um período em que pouquíssimos veículos existiam. Esse do Francisco Vergara foi um dos primeiros, assim, que não era puxado por nenhum animal. Então traz essa temática. E aí o que acontece? O primeiro acidente foi com um idoso, de novembro, sábado, o jornal O Norte. E aqui tem, ó, os termos, né, que pesquisamos, automóvel, inclusive esse tem um acervo, né, um arquivo digital do jornal O Norte, se eu não me engano, do ano de 1908 até 1952 ou 53. Então você consegue pesquisar nesse período, né, várias edições do jornal O Norte. E aí o que traz? Vocês vão ver na tela e diz o seguinte: por um triz, Antônio Vieira de Lima, talhador de peixe no mercado, homem morigerado e já idoso. Por milagre não foi ontem vítima do automóvel existente nesta cidade, no trajeto do Porto para a Ponte do Sanhauá. Então, justamente nesse trecho que a gente falou, né, dali da estação de trem até aqui na proximidade da Ponte do Sanhauá, houve esse acidente, né? Então, possivelmente aqui por onde os carros estão passando, né? E o outro acidente, inclusive esse acidente com esse idoso, né, o Antônio Lima, o Antônio de Lima raspou na perna dele, na perna direita, né? E o outro acidente foi mais trágico, que inclusive esse é do dia 22 de junho, ou julho de 1909, do jornal O Norte também essa notícia, mas eu não consegui encontrar essa edição. E aí também foi nesse mesmo trecho onde esse motorista, né, do Francisco Vergara, ele atropelou uma criança, né, vinha em alta velocidade nos dois acidentes, e nesse da criança, de nome Amélia, acabou que ela teve o crânio fraturado, então acabou falecendo, né? O motorista, ele até foi levado para a delegacia, enfim, pagou uma fiança e de certa forma foi liberado. Então, assim, algo que a gente vê que acontece na atualidade, né? Então não mudou muita coisa. E claro, a gente vai trazer mais na frente, né? A gente vai trazer mais detalhado essas informações, né? Vamos tentar pesquisar essa edição, mas se a gente não trouxer, vai trazer com as informações que já tem mesmo. Então, assim, é interessante pensar isso, né? Porque antigamente o núcleo urbano da cidade era mais aqui, né? Nessa região, centro, Varadouro, Trincheira. Então, nesse mesmo trecho, onde hoje você passa de trem ou vai para o interior do estado, ocorreram esses dois primeiros acidentes. E, enfim, bom, e aí, você já pensou? Acho que a gente não mostrou a Ponte do Sanhauá, né? Só para finalizar. E aí, ó, a Ponte do Sanhauá aqui, desse lado, né? Então, que também era conhecida como a Ponte do Baralho, né? Ainda é conhecida como a Ponte do Baralho. Então, essa é a pequena história sobre os primeiros automóveis, né? Que estiveram circulando aqui, não só pela capital paraibana, né? Mas também pela província, né? Atualmente o estado da Paraíba. E, bom, na medida do tempo, se a gente for encontrando outras informações, né? Inclusive foi bem difícil encontrar essas informações, né? Foram bem específicas. Então, na medida que o tempo for passando, se a gente encontrar mais informações, vamos trazer novos conteúdos. E então é isso, muito obrigado por ter assistido. Comenta aí se você
em algum momento já parou para pensar qual teria sido, né, esse primeiro veículo, os primeiros veículos aqui na capital paraibana, no estado? E claro, e como a gente pode ver, né, são pessoas que têm um certo poder na nossa história. Então, muito obrigado por ter assistido, acompanhe a gente no Instagram, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, visite o nosso site e até o próximo vídeo.